Então, olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast E aí, que é a nossa inteligência artificial com empatia. E nesse episódio, hoje, nós vamos conversar com Bruno Palhão, que é diretor de transformação digital da Editora do Brasil. Você não conhece a Editora do Brasil? É a maior fornecedora de livros didáticos nesse Brasil gigante, de Manaus até o Rio Grande do Sul. Então, uma alegria muito grande. Bruno está aqui contigo. Passo a palavra para que tu possas te apresentar, mostrar o que tu vem fazendo com inteligência artificial dentro da Editora do Brasil e toda essa tua experiência como um executivo sênior na inovação e na transformação digital. Seja bem-vindo. Obrigado, Guta. Obrigado, Gabriel. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse programa, o E aí? Então, vamos tentar aqui bater um papo aqui, contar um pouquinho da trajetória que a gente tem tentado buscar dentro da Editora do Brasil. E então, assim, a Editora do Brasil, ela é uma empresa de 80 anos, que faz soluções didáticas com sistemas de ensino, plataformas para a escola. Então, já pensa o seguinte, tá? Pegar uma empresa de 80 anos, o que não aconteceu ao longo de 80 anos? Como era o telefone, né? Já começa por aí. Qual era o telefone que tinha? Qual que era o telefone que tinha? Então, a empresa de 80 anos passou por N crises, N transformações, N mudanças, N condições políticas. E o nosso papel lá dentro da Editora do Brasil, há 2 anos que eu trabalho lá, é de promover uma transformação cultural para que a gente tenha mais preparo para utilizar a tecnologia no dia a dia, tanto dos nossos colaboradores, dos nossos processos, mas também dos nossos clientes, que são as escolas. Hoje a gente tem em torno de 3.000 escolas, segmento privado, uns 5 milhões de alunos olhando para segmento público, segmento privado. Então, esse é o nosso papel lá dentro, provocar essa grande mudança para utilizar mais as tecnologias. Muito bom, vai ser muito bom conversar contigo. E aqui conosco também Gabriel Lopes, CEO da Empathy, nosso grande provocador, com design, emergência e adaptabilidade. Ele fica me provocando. Vamos trazer esse conteúdo, vamos falar esse assunto. E seja bem-vindo, Gabs, aqui. Te apresenta para quem está nos ouvindo o que vem a ser esse design emergente, Gabriel. Como que a Empathy tem provocado esse assunto aqui? Perfeito, Guta. Obrigado também pelo papo, sempre muito bom. Obrigado, Bruno, pela presença. E o design emergente, nós começamos a co-criar esse tema juntos a partir do trabalho muito simples, do olhar sem julgamento, da tentativa de compreensão e do aprendizado continuado. Então, você olhar para aquilo que emerge sem tentar utilizar a régua, a sua própria régua, o conhecimento que você já tem, tentando sempre buscar o que eu estou aprendendo com isso que surge aqui, com isso que emerge na minha frente, e não só tentar entender o gatilho que está por trás, não só a ação, então pensando ali contexto, motivação, e não julgando a partir da ação, né? Então, nós vemos nessa era da complexidade, os temas surgem, diferentes temas, diferentes abordagens, transformações culturais, e não a partir também de uma nova tecnologia, uma nova plataforma. Você vê tanta transformação, tantas coisas acontecendo, e cada vez mais dentro de comunidades onde você fala, nossa, isso existe, né? Esse vídeo está desse tamanho, isso existe, e você, sabe, olha para aquilo ali. Aí eu vejo muitos amigos olhando e falando, que absurdo, que loucura e tal. Eu falo, mas pô, acho que dá para a gente tentar entender. E aí nós criamos um processo para tentar, e tentar mesmo desenhar, né? Desenhar e compreender o que é emergente, o que emerge, para, de fato, nós conseguimos trabalharmos um modelo de adaptabilidade.
E aí, ó, eu vou voltar para você, É o que a gente que vai aí tem uma conversar ferramental aqui. aqui, que é o que nós vamos conversar aqui, né? Que nós vamos conversar aqui hoje, trazendo isso daí, Bruno, desse entendimento primeiro, né, quando a gente começou a desenhar esse processo, o primeiro assunto é o entendimento do contexto, né? E a gente já trocou muitas ideias sobre isso, como que eu posso ter esse contexto, entender dentro e fora de casa, e aí a Editora do Brasil é uma quantidade de pessoas envolvidas, porque imaginar que cada aluno ainda tem, vamos supor, vamos considerar 2 tutores, né? Que seja pai e mãe, avó e tia, alguém cuida da criança. Então, imagina isso vai para 15 milhões de pessoas, né? Muito amplo esse universo. E como que a gente consegue entender esse contexto para poder fazer as transformações organizacionais, né? Qual tem sido essa tua experiência dentro da Editora do Brasil e da tua vida pregressa, que tem outras paradas também, né, Bruno? Não chegamos aqui, não é uma página em branco, a gente já vem acumulando uma série de questões. Conta para nós, assim, como que vocês têm avaliado esse contexto hoje para começar qualquer transformação. Veja assim, né, Guta? E o passado, o regresso aí, vale destacar que você sempre. A Guta foi ela é minha mentora da vida de inovação, é a Guta. Assim, É maravilhoso, né? Ela é incrível, a gente tá junto. Ele é meu amigo. Eu aprendo muita coisa com ela sempre, enfim. Tem o contexto aí, Guta, o olhar que a gente tem, eu vou tentar trazer para cases práticos, Claro, menos ótimo. teóricos, mas assim, Sim. conta o case. Conta o Né? case, conta como que a gente... O que tem que fazer para Perfeito. mudar esse negócio, né? Então, Porque assim, até para quem está nos ouvindo, levar para o lado prático. pô, na minha empresa também dá para fazer isso? Isso. Dá. Tem meio que eu acredito que tenha, talvez assim, um chassi de fórmula padrão, mas a realidade ela é muito individualizada para cada contexto. E aí, qual que era o contexto? Que coisas sobre contexto tem que ser perguntadas? Que tipo de estrutura, que tipo de cultura, que tipo de condição social, que tipo de preparo para uso de tecnologia aquela empresa, aquela situação tem? Então, trazendo isso para aqui, para a Editora do Brasil, eu estava dizendo, uma empresa de 80 anos, com todas as práticas em termos de processo, gestão, super tradicionais. Então, a gente tem que ponderar isso. Sim. A gente tem que ponderar que as pessoas, nós humanos, a gente tem resistência à mudança pelo medo do que pode acontecer. Então, essa tecnologia vai roubar o meu emprego, essa fórmula, esse produto ou serviço vai me tirar de alguma zona de conforto. E se for pensar isso agora para os clientes, também é a mesma história. Pensa que nas escolas é bem interessante, porque a gente tem um paradoxo. Que de um lado a gente tem o corpo docente, que é basicamente composto de baby boomers, que não são nativos digitais, lidando com hipernativos digitais. Com geração alfa já. Ou geração alfa já. Então, assim, a inteligência artificial, cara, para o jovem isso, ele já aprendeu tendo a inteligência artificial. Já nasceu com isso. Então, assim, tem que entender o contexto, para a gente entender que um docente, ele tem uma condição de adaptabilidade e de aprendizagem que ela vai precisar ser incentivada e facilitada. E de um jovem que, ao mesmo tempo, precisa também ter elementos ali de uma aprendizagem mais estruturada e não tão imediata, não tão rasa. Né? Então, vou até contar um caso de um produto que a gente fez aqui, que vai bem nessa linha, que é sobre inteligência artificial. Então, a gente fala muito de chat GPT, né, Gabriel? E a gente criou um chat GPT. Na verdade, assim, a gente utilizou do motor do GPT para colocar livros nossos, obras nossas dentro, para resolver um problema real. Então, acredito muito que, assim, a primeira dica aqui é a gente entender contexto e atuar em cima de uma causa real, de uma dor real. Perfeito. A dor do professor é tempo. Aliás, dor de todo mundo, né? Quem que tem tempo? Né? Então, vamos criar uma ferramenta que te ajuda a fazer um planejamento de aula, te ajuda a elaborar uma prova, a criar uma tarefa específica e tudo mais. E com isso, usando a inteligência artificial, colocando livros dentro do GPT. E aí veio a segunda dúvida, o segundo problema que apareceu. Como que a gente engaja para que isso daí seja utilizado dentro de uma sala de aula por um contexto de uma pessoa que tem baixa maturidade digital? E a gente achou um canal que é o WhatsApp. Então, assim, não tem hipercadastro, hiperdinamismo de uso de plataforma. O professor ele pode não usar uma determinada plataforma ou um usuário qualquer,
mas aqui no Brasil todo mundo utiliza o WhatsApp. O WhatsApp. Então, quando a gente entrou ali dentro desse canal, simplificou muito a coisa. Isso é sobre contexto, como trazer tecnologia num contexto de baixa infraestrutura, de baixo letramento digital, de baixa habilidade computacional, mas dá acesso a... Depois que a pessoa está usando, olha isso, você usou, sabe o que é isso daí? Isso é inteligência artificial. Ah, é? É, exatamente. Exatamente. Então, é importante sim observar o contexto. E para dentro da empresa, né, Guta? A gente sabe que a gente tem que aculturar os funcionários, dar metodologia, ensinar a usar metodologias, que tem muita coisa disponível, para sair de uma conjuntura tradicional e ir para uma conjuntura mais sofisticada. Então, a gente tem um pouco disso, sim. E dentro de casa teve boa aceitação? Está tendo boa aceitação desse apoio ao lado externo? Porque também tínhamos a figura humana ali fazendo essa interface, né? E agora não vai precisar mais, porque está sendo feita pela IA. Como é que foi isso? Sim, partir de um problema real. Acho que a grande chave é essa. Você descobrir uma situação que é possível de ser aprimorada e o dia a dia de uma sala de aula passa por não ter tempo, são vários empregos ao mesmo tempo, são várias condições adversas nesse sentido. Isso facilita com que tenha aceitação. Porque não é sobre vender um produto, é sobre ajudar uma pessoa. O vender é uma consequência daquilo ali. É sobre ajudar uma pessoa. Legal. Então, sim, está tendo bastante aceitação. Muito legal. Gabs, aqui na Empathy, como que vocês têm ajudado os clientes, assim, pegando esse exemplo aí do Bruno, que exemplos que vocês trazem, assim, dessa IA empática, vendo o problema, analisando o contexto, que vocês já resolveram aqui? Então, quando nós falamos IA e inteligência artificial, é porque é um nome que para todo mundo chama atenção hoje, né? Mas a minha formação de inteligência artificial, data science, foi em 2017 e 2018. Então, isso é só o ferramental que nós colocamos por trás, porque, como eu falei ali da Luna, ou de qualquer outro projeto que nós fizemos para a VidaCity, Braskem, Klabin, a tecnologia, quanto mais transparente ela for, menos perceptível, mais high touch for, menor é a curva de adesão, né? Então, nós sempre desenhamos para reduzir a curva de adesão, para ela ser high touch. Então, imagina que como você vai treinar um time para inovação, falando de, por exemplo, excelência operacional. Tema chato, necessário para uma empresa que vende commodities, mas como que você faz isso, né? Aí nós desenvolvemos game, que tem os conceitos dentro, quando é presencial, foi construção de um Arduino para pessoas que nunca tinham um carrinho com Arduino, com controle remoto, que nunca tinha feito isso, usando realidade aumentada. E nós nem chamávamos de realidade aumentada. Usou o iPad, sabe? Mas era realidade aumentada. Então começava com walk talk, sabe? Assim, para ter a dificuldade, porque excelência operacional, naquele caso, era comunicação, tecnologia e pessoas, né? E aí nós tínhamos um comunicador que ele tinha um manual, que era a primeira vez que ele estava lendo, que se comunicava com uma outra pessoa que não tinha um manual, começava por walk-talk, aí depois a gente inseriu uma nova tecnologia, era um iPad com realidade aumentada, um tablet, e aí as pessoas que nunca tinham tido contato com Arduino, com robótica, conseguiam fazer um carro andar. E ainda apostavam corrida, sabe? Legal. Então, qual é a forma que nós podemos trazer essa compreensão ali do contexto? Então, pessoas que não sabem mexer, qual a motivação que eu vou trazer ali nessa estruturação? O que isso significa? Qual que é a narrativa que está no entorno? Né? Como que eu construo de forma consistente para a gente gerar essa relevância para o todo? Então, sabe, dentro dessa construção... E sempre, né? E aí, quando nós falamos de experiência, tem ali um modelinho de sensibilização, informação e ação. Então, é muito complexo juntar tudo isso,
mas é uma delícia. Então, como que nós fazemos assim, é entender a real necessidade, o problema, quais são os problemas postos para a gente começar a desenhar, a estruturar isso. E a ver a alegria das pessoas depois, quando vem que não foi ninguém mordido, né? Nossa, nem me mordeu aqui. Esse bicho nem está me pegando, né? Eu acho que a descoberta e a facilidade, Bruno, é o que nos leva para aquilo que a gente chama... Como que a gente vai alinhar esse propósito organizacional frente a essas ações concretas, né? Nós precisamos ter um propósito disso, né? Que, como você falava, não é só... Eu não estou querendo vender um produto. Antes de tudo, eu quero resolver um problema real das pessoas, né? Como que vocês têm trabalhado na Editora do Brasil na formação e na disseminação desse propósito em comum? Porque a gente sabe que tem consultores de vendas, tem aquele que tem a meta e que tem que atingir aquilo, e nós aqui queremos ir além, né? Então, sempre eu vejo um choque quem tem uma meta muito apurada de vendas, e no caso, né, de vocês isso deve ser muito premente com todo mundo que está na rua, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender como que eu vou mobilizar líderes, o nosso time e a comunidade, né? Como que vocês... tem feito isso, assim? Qual é o teu exemplo que tu podes trazer? Guto, assim, o propósito da empresa, né? Acho que assim, essa é uma pergunta assim, vamos pensar um pouquinho do que é o propósito, né? Se a gente for partir de um princípio que assim é algo além do lucro, assim, qual que é o propósito da empresa? Qualquer coisa que seja além do lucro dela, que é uma... Perpetuar-se até, perpetuar, né? Que é praticamente um fator que condiciona a permanência dela. Isso também tem o propósito das pessoas. Então, o propósito da Editora do Brasil é transformar o país pela educação. Além do vender, é transformar uma sociedade. Esse é o propósito. Já é grande. E tem que ser inspirador, por isso que tem que ser grande. Ele tem que ser um alvo de sonho, assim, tem que ter essa... um fator de aspiração e de motivação muito grande. E para as pessoas, para nós, né, é a mesma coisa. Qual que é o meu propósito, além de eu ter que ir para o trabalho? Além de eu ter que receber uma remuneração para pagar minhas contas? Dentro da editora, a gente busca criar esse vínculo constantemente. Buscar esse vínculo entre o que a gente produz lá dentro, para quem que a gente produz, o nosso grande porquê, lá o Simon Sinek, lá, qual que é o... Comece pelo porquê. Comece pelo porquê, né? E tentar vincular isso ao nosso dia a dia. Para a gente tem acho que o nosso produto, o nosso mercado, ele tem uma certa facilidade nesse aspecto. Porque todo mundo foi criança, ou tem uma criança, ou tem um sobrinho, ou tem um neto, ou tem alguma coisa assim que é um vínculo dali já simplifica muito a história do gerar essa conexão do contexto com o propósito, com as ações da empresa. Mas assim, você comentou uma coisa, Gabriel, que eu até anotei aqui, eu vou copiar, tá? Para mim. Tá ótimo. Ele deu uma fórmula aqui que eu achei mais barato aqui. Qual foi? Do sensibilização, né? Capacitação, aqui, ou formação, e ação, né? E você estava falando de transformação dentro da empresa e de achar o porquê e tal. Cara, a gente faz exatamente o que você falou aqui. Acho que eu não tinha visto tão... didático. Tão como pilares, assim, mas é uma sequência lógica que funciona muito bem. Depois eu queria e o último... histórias disso daí, que Sim, eu achei muito legal. é o formato que nós fazemos. E o último é como você mensura. E aí é como você trabalha os dados. Então, tudo aqui, você sabe que da nossa conversa pode virar um prompt. Se você seguir, já sai um prompt bom, né? Um prompt bom, né? Conta aí, Gabriel, como que tem sido essa experiência com a comunidade, né? Como que vocês têm trazido isso? Gabriel é muito envolvido em várias associações, muito premiado, e tem... Como que tu tens trazido isso para a comunidade, né? A B-Design e tantas outras aí, Gabs. Assim. Na B-Design... Câmara Brasileira de Comércio Brasil-Canadá... Não para. Na B-Design, hoje, esse ano, termina meu 4º ano na gestão ali na presidência da B-Design, que é a Associação Brasileira das Empresas de Design. Então, é uma associação setorial, empresarial, né? Então, nosso diálogo ali
é sobre as dores empresariais, né? Também oportunidades, sucesso, não só dores. Então, sempre trouxe essa história da empatia, da tecnologia, empatia e inteligência artificial. E muito se fala do Hype Cycle, né? Do Gartner, né? Então, e às vezes é mal compreendido aquele gráfico, né? Quando a inteligência, quando a AI ali está saindo da hype, quer dizer que rapidamente ela ali tem uma barrigada ali no Vale da Decepção, mas depois é uma tecnologia posta que acabou, não tem mais volta. Aderiu. Então, quando o pessoal fala, está saindo do hype, fala, tá, olha direito, porque talvez ela só está indo para o lado que é aplicação e eficiência. Então, essa é a discussão grande com a AB Design. Eu vou rapidamente falando sobre design. O design, em 2022, novembro de 22, que teve essa aceleração pela LLM, que é uma forma ali de machine learning, deep learning, usando ali um formato de inferência, inteligência artificial nunca foi uma máquina de respostas, igual nós usamos hoje. Ela fazia inferência e falava, isso aqui é 85%, 98,3%, e aí você, como desenvolvedor, assume o que é verdade. Qual que é só a amostragem, acima de tantos por cento é verdadeiro, aí te entrega a tua resposta. Então, quando você escreveu um prompt e aí você recebe uma resposta, ela não é 100% certa. Sim. Então, você tem que ter análise crítica e tal. Aí, a minha grande, ali em novembro de 22, inteligência artificial com o ChatGPT 3.5, no Web Summit só se falava sobre isso, em 22, em novembro. Aí você vai pro NRF, Nova York, de retail, falava back to basics, então voltar para o básico. Por que a inteligência artificial teve aquele boom ali, aquela aceleração? Também era a necessidade de busca de eficiência. Porque nós estamos vivendo num momento de grande transformação. Então, precisava da busca de eficiência. Essa ferramenta vem resolver essa questão do aumento da eficiência. E aí, a minha grande dúvida em 23 era qual vai ser o grande uso, né? Vai ser personalização, customização em massa? Ou vai ser rollout? Ou ela vai ser de fato, usada para compreender melhor pessoas e contextos, né? Então, hoje, nós vemos que a grande busca ainda é eficiência, né? É eficiência otimização, né? de otimização mais rollout e não num pensamento crítico e reflexão. Então, na AB Design, essa é a nossa discussão. Então, você vê muitos designers dedicando muita energia para usar a ferramenta como uma ferramenta de multiplicação do mesmo, né? Então, fazer uma comunicação, formato assim, assado. Aí você vai lá, parametriza seu prompt para fazer isso e ainda está começando a acontecer. Então, quando ela cair do hype, né, que ela tá hoje aqui na barriguinha ali da decepção, quando ela volta para cá, ela vira um processo poderoso. Então, o pessoal está falando, não dá muito certo, não vai muito bem, mas o pessoal está trabalhando, e se acelera melhorando. E vai melhorando e vai ficar, nós vamos para eficiência e dia a dia. Então, entender na AB Design qual é a posição que cada um assume conforme seus brilhos, né? Seus brilhos, não vai nas suas sombras, né? Vai ser mais difícil. Então, assume seus brilhos para se reposicionar. Quem não quer se reposicionar fica num modelo mais clássico ali do design, que também está tudo certo. A quem compre, a quem goste, eu valorizo muito. Né? Na CCBC, ela é multissetorial, né? E falando Brasil, Canadá, geopolítica, é um outro jogo. Outra pegada. Outra pegada.
Então, né, na Design tem impacto direto, não quer dizer que na CCBC não tenha, mas o tempo e a atenção não está ainda sensibilizando tanto, por mais que em todo lugar tenha uma discussão de inteligência artificial, e na Câmara tem um comitê de tecnologia e inteligência artificial bastante atuante, porque o Canadá é o berço da inteligência artificial como nós usamos hoje. Montreal e Toronto assumem Waterloo ali, né? Então chama de Corridor e Montreal, né? Então lá eles fazem uma coisa que aqui no Brasil nós não fazemos, que é ter cooperação entre universidades e empresas, uma coisa tão básica, né? Porque a universidade aqui tenta ter todo de propriedade intelectual para a universidade, e lá hoje é combinado. Aqui nós temos... fantástico isso. Aqui nós temos disputa entre qual universidade vai lançar tal equipamento para a pandemia, que é um absurdo. Não, vai ser o aparelho de tal universidade. Gente, tem que colaborar muito forte. E aí, o Mila, lá em Montreal, são 3 universidades que fornecem, né, assim, apresentam seus alunos e seus professores, PhD, para as empresas que querem construir no formato de soluções. Então, lá tem Samsung, tem diversas empresas que estão lá com andares em prédios, um monte de gente, PhD, professor, assim, prêmio Nobel ali, ou prêmio Turing, sabe? E o pessoal está ali trabalhando, sabendo a realidade do mercado, e não pela posse, né, da propriedade intelectual apenas, que não é o que vai viabilizar essa condição. Condição. É muito interessante isso, porque, no fundo, nós estamos falando aqui de narrativas. Narrativas e rituais, né? Como que foi isso lá, Bruno, dentro da Editora do Brasil, as narrativas que vocês utilizaram para trazer essa mudança, dessa transformação digital disfarçada, porque a gente não está dizendo que né? Nesse processo de letramento, nós temos que ter muito cuidado com as palavras para não ver uma versão, e formamos rituais, que é o que nos dá sustentação, né? Então, eu acho interessante como a vida vai nos dando esses rituais, e a gente vai adquirindo uma narrativa melhor, até para ajudar a conscientizar aquelas pessoas. Eu sempre digo assim, né? A faixa leste aqui é fácil, né? O problema é quando entra um pouquinho para dentro, vamos ao oeste, a coisa vai ficando um pouco pior, né? E então, a noroeste, então, é bem pior, né? Aquele canto lá, o ano passado, eu tive a oportunidade de estar em Manaus, de estar no Acre, gente, é tão distante. É um Brasil, se fala português, mas a realidade é bem outra, né? E estava bem naquela época das queimadas, assim, então a gente já saía do avião com cheiro de queimado, como se tivesse feito fogueira no quintal do vizinho, né? Então essa é a realidade que a gente traz, mas a gente vai criando narrativas conforme essas regiões, né? Principalmente numa dimensão que é o Brasil. Como que vocês têm trazido isso para mostrar esse propósito que é latente no nosso dia a dia, assim, Bruno? Guta, eu vejo assim, né, que você falou de uma dos primeiros tópicos aqui do nosso papo, foi de contexto, né? Para a gente criar uma narrativa, a gente precisa entender qual que é o contexto que está inserido. Então, a gente tenta não falar sobre inteligência artificial e acaba falando sobre inteligência artificial. Sim, mas o papo, né? E aí, né? O papo assim, aqui nosso é esse, e aí? Então, bota lá, né? Vamos em cima disso. Você trouxe um ponto, Gabriel, que é de um primeiro momento de busca por eficiência operacional nas empresas. No geral. Sim. Talvez seja o ponto mais raso da conversa, porque ele é o mais imediato da conversa. Então, se a gente for trazer isso para o contexto e colocar isso na narrativa, primeira coisa, dentro lá dos pilares do sensibiliza, eu já copiei, você já viu, né? Do sensibiliza, do formação, do ação e do mensuração, é assim, a gente teve que, ou tem tido que, desmistificar uma coisa que é a seguinte: a IA vai roubar o meu emprego por conta da eficiência operacional que ela se predispõe a fazer.
Então, na prática, tem no dia a dia lá, será que o analista de recursos humanos ele tem receio porque é tão simples quanto você criar um prompt ali de entrevista, de triagem de currículo, criar um MyChat lá no GPT, ou criar um agente autônomo, assim como o da contabilidade para analisar as planilhas e por aí vai dentro de uma dinâmica da empresa? Então, eu acho que assim, para a gente criar a narrativa, o professor vai perder a autoridade dele. Então, para a gente criar uma narrativa, a gente tem buscado, Guta e Gabriel, de entender qual que é o contexto que cada um está inserido. E, em linhas gerais, dentro das empresas, existe um contexto de ameaça, de uma revolução tecnológica. Então, se a gente for... eu gosto muito de fazer um paralelo disso daqui com a Revolução Industrial. Então, você mudou um processo da cadeia produtiva e trouxe um redesign organizacional. Então, a IA vai roubar o meu emprego? Olha, não sei, mas eu sei que uma pessoa que domina uma tecnologia nova e uma pessoa que não domina uma tecnologia nova, essa primeira tem mais empregabilidade do que a segunda. Certo. Então, como é que a gente cria uma narrativa para os funcionários diante dessa leitura aqui? Isso. Né? Que então, que vamos lá. Falado Primeira lá? coisa, sensibilização. Então, trazer isso aqui é um programa de sensibilização, muitas vezes. Sim, o objetivo é esse. Isso aqui é um programa de sensibilização. Então, programas, palestras, leituras, indicações, colocar isso na roda do café de um jeito que E isso já, peraí, eu preciso saber, eu preciso dominar, eu preciso entender isso daqui. Já gerou um motivo de entendimento. Né? Depois, na sequência, a gente vem justamente com o que você falou de formação. E aí, Guta, acho que você é a referência, pelo menos que eu tenho, de assim, learning by doing. Não adianta pegar o livro e ver, é legal e tudo mais, é muito bom, mas tem que fuçar. Né? Então, a empresa criar mecanismos para colocar os colaboradores, para formar com a mão na massa o uso de tecnologias, são coisas que a gente está fazendo na história do Brasil. Então, as áreas, a gente cria momentos com instrução, com apoio externo, com ferramenta, para que as áreas criem os seus agentes autônomos, que vão automatizar os seus processos e vão orientar, redesenhar, né? Exatamente, vai ter esse redesign organizacional. E a partir dali é ação, monitoramento, mensuração de métricas e tudo mais. E com o professor é a mesma coisa. Então, a partir do momento que a gente consegue dar uma tecnologia na mão do professor, mas sensibilizá-lo e formá-lo através dessa história que não vai roubar o seu... O objetivo não é roubar o seu emprego, até porque a gente está falando de uma tecnologia, a gente está falando de uma pessoa. Exato. É a tecnologia trabalhar para a gente. Né? Então, assim... para criar narrativa, concluindo aqui, para criar narrativa a gente precisa sim entender qual que é o contexto que está inserido, e aí eu copio da tua fórmula, Gabriel, do sensibiliza, forma, age e mede. Eu gostei desse negócio aí. Vou levar para mim isso aí, achei muito bom. Muito legal, a forma que está encadeada. E aí entra também a adaptabilidade, né, Bruno? Porque eu também sou professora, né, de universidades e tal. E aí a grande questão na sala dos professores é como que os alunos vão agora fazer artigo fazendo ChatGPT, vão usar IA para fazer artigo? Gente, ou o nosso mapa de empatia, lembra? Cara, eu comecei a ensinar. Gente, esse mapa levava muito tempo, um dia para fazer uma persona. Vamos fazer prompt. E comecei a ensinar a fazer prompt direto para a gente desenhar persona. Uma variedade, delimita o número de caracteres, porque vai ficar muito grande, ele vai fazer um livro. Super interessante. Outra experiência que eu tive nessa da narrativa é ensinar o prompt, fazer a pesquisa e faz o artigo, delimita o número de caracteres, porque ele vai te mandar longe. Vamos dizer aí que padrão newsletter de LinkedIn, 2.000 palavras, porque senão ele para também na metade, gente. Se você diz de 2.000 palavras, ele vai parar e não vai acabar o assunto. Então, diga até. Né? E aí, no final, traz uma pergunta-chave, traz um debate e diz, agora, fizeram os artigos, todo mundo entregou, estão felizes? Vamos analisar agora esse último parágrafo aqui que eu estou trazendo? E a gente entra no sentido da complexidade da análise humana frente àquilo ali. Então, eu começo, aquilo que está padrão eu estou ensinando, mas eu trago a possibilidade da pessoa gerar uma análise crítica. E aí é que vem a questão, porque muitos não têm mais essa análise crítica, porque não tem repertório, porque não tem lido,
porque não têm estudado e não estão no by doing ali. E aí é um ponto fundamental que a gente pode trazer outras narrativas, né? Então, eu acho que essa também é uma adaptação para nós que estamos passando conhecimento e que também serve para todos os professores que vocês atuam, né, nesse Brasil varonil, de dizer, deixa fazer, mas agora traz, como é que eu trago isso para a minha vida? Como é que eu levo isso para o meu dia a dia, né? Como que eu trago essa aplicabilidade nessa adaptação que eu tenho que ter frente à tecnologia, né? Então, eu acho fantástico isso aí. Gabriel, me conta o que é que tu acha disso, como que você... O Gabriel é um mestre em fazer prompt, né? E tem me ensinado muito nesse sentido, né, Gabs? Como que a gente leva isso para dentro das organizações para não ter esse receio que o Bruno colocava aí, vou perder meu emprego, né? Vou ser substituído. Então, como que a gente pode trazer isso assim para que as pessoas tenham nisso uma motivação para a mudança, né? Para mudança, não, tem que afirmar que vai. Tem que afirmar que vai. Senão se não se você não evoluir, não vai aprender. Se você, aí o nosso amigo Piazza fala, se não quer ser substituído como robô, não trabalha como robô, então vai. Agora, se você tiver pelo menos boa vontade de aprender e evoluir com as ferramentas, na realidade, ela não vai te substituir. Você que vai propor ela para substituir alguma ineficiência ou algo que um robô poderia fazer. Então, se ela chegar para você, a proposta dela é que você já não viu uma possibilidade de uso da ferramenta. E aí a crueldade que eu vejo é, se essa proposta vem do Departamento de Operações, o DOGE lá, como que é? Departamento de Gestão e Eficiência, né? Então, é quando nós sensibilizamos e provocamos para que as pessoas reflitam sobre como podem melhorar e resolver alguns problemas, nós estamos incluindo elas na conversa e criando uma possibilidade de evolução conjunta. Agora, legal. Quando você tem uma sobreposição de um departamento, da direção, vamos aumentar a eficiência e tal, aí você ignora ali o conhecimento de contexto, das motivações, isso acaba balançando ali os bloquinhos na base e pode ruir um pouco mais. Claro que você pode colocar estruturas laterais, mas na realidade você tem que trazer, eu acredito, e aí eu vou falar pela dinâmica aqui na Empathy, eu vou estudar inteligência artificial, o resto do time não. Mas o resto do time que veio continua estudando inteligência artificial junto comigo. A gente vai trocando, olha, eu consegui fazer isso com isso, isso com aquilo, isso com aquilo. Às vezes um fala, putz, tive um problema. Pode ser o Eric, no áudio do podcast, pode ser... A gente, sabe, juntos nós vamos todos os dias colocando... Camadas e desafios de aprendizado. Então, trazer junto... não é sobre substituir, então é a forma que se propõe essa construção e o caminho, e muitas vezes assim as pessoas estão em fases diferentes de aprendizado, né? Sim. E aí a forma que aborda também, né? Essa maturidade e a forma, então assim, a recompensa e o reconhecimento, não importando a fase, é muito legal. Você vai ver um crescimento muito grande nas fases iniciais, quando você reconhece e incentiva a fase inicial. Os que estão mais avançados, é mais difícil trazer novidade. Mas também tem que continuar ali reconhecendo, falando, putz, isso aqui tem valor, aqui tem valor. Legal. Então, e aí que dá para a gente afirmar, certamente, que o lugar que tem esse espaço de trabalho e aprendizado, ele é valorizado, porque a rotatividade, turnover de profissionais, né, é muito grande hoje, né? Então não quer dizer, não falta emprego, nós estamos no menor nível de desemprego, mas falta capacitação, que nós ouvimos toda hora, que também é um pouco doloroso ouvir isso. Então tem que aprender.
aprender a aprender O tempo todo. o tempo E não inteiro. para a vida, não para não, viu, Para gente? você ir se adaptando também, né? Nós vamos ter que nos adaptando e trazendo, né? Eu posso falar por mim, né, gente? Porque eu acho que quando a gente tem essa abertura para o aprendizado, né, Bruno, a gente traz aquilo que seria essa coerência dessas 3 inteligências que nós temos falado, né? Da inteligência individual, nós já formamos uma inteligência coletiva aqui, e temos a inteligência artificial pautada, né? Como que a gente traz isso hoje? E eu estava vendo, eu gosto muito de um podcast chamado Elefante na Neblina, que ele estava dizendo dessa inteligência coletiva, da associação que tem quando tu tens um filho, nem se diz, né? Filho é impressionante, que ele pega realmente até crianças adotadas pegam o jeito dos pais educadores, né? Eu acho lindo isso. Mas com pet e até com papagaio. E ele estava contando uma experiência que, de tanta empatia entre a dona e o papagaio, ela saía de casa, quando ela pegava a bolsa, o papagaio já dizia, vai sair? Foi genial, né? Inteligência coletiva que vai se formando, né? Como que vocês têm desenvolvido isso hoje, sem essa ameaça? Porque eu acho legal isso que o Gabs está colocando, assim, que não é ameaça, você vai perder seu emprego. Cara, se recicla, né? Modifica aí o que tem, né? Para que a gente possa formar essa inteligência do coletivo, né? Que experiência vocês têm tido? Rapidamente, na verdade, o seu emprego você vai perder. Sim, você vai ganhar uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade, porque aí eu não estou falando de ser demitido ou não. Sim. Porque aquilo que você foi empregado a fazer ali, você tem que fazer isso. Não, você pode ir mudando. Isso faz a manutenção da sua... de ser interessante para a empresa, e a empresa ser interessante para você, para a sua vida ter mais significado. Então, só para esclarecer, para não parecer que não, você vai perder emprego. Não, você vai, porque o que você faz vai mudar. Exato. Né? Desculpa. E você fica com mais tempo, né, Gabriel? Não, assim, para fazer... mais ou menos, mais né? tempo, eu quero dizer assim, menos braço, mais cérebro, né? Assim, então, Sim. mesmo você... sei lá, automatizando uma atividade dentro de uma empresa, o que poderia aparentar uma não necessidade mais daquela atividade, por consequência, um desemprego, você consegue aprimorar análises, aprimorar outras perspectivas de estudo dentro daquele campo que está colocado ali. Então, eu vejo que assim, eu uso IA para tudo, eu tenho não sei quantos agentes, para tudo. E eu não trabalho menos. Legal. Eu não trabalho menos. Eu acho que eu trabalho até mais, cara. Mas a gente trabalha mais. Só que com mais coisas e as coisas que eu fazia com mais qualidade de aprofundamento por me liberar um tempo operacional, vamos dizer assim, que foi... Esse tempo era operacional. Agora ele está automatizado. Então acho que isso também é legal nesse sentido que você falou. Então, corrigindo o que eu falei também, é que nós... quanto tempo você... Aí, nesses encontros aí, me perguntaram sobre o que eu faço, sobre a minha empresa, inovação. Eu falei, quantas horas do seu dia você tira para fazer diferente daquilo que você faz todos os dias? Aí todo mundo, Então, aí, o trabalhar mais, corrigindo a minha fala, é que durante o seu processo de trabalho, você está considerando aprendizado. E o aprendizado não é a aplicação do trabalho, é aprendizado, é evolução. E aí, só que como a gente aplica para o trabalho, aí isso tem uma fronteira que não é tão... Que é tênue, né? Que não é tênue, né? E você está usando tempo para aplicar no trabalho. Mas, com certeza, você tem mais tempo livre para aprender, para trabalhar. Para trabalhar. Então, aí você tem que ir equalizando isso, né? Porque você tem tempo livre, mas não é que você tem tempo livre, você tem mais tempo para aprender, que é o que vai continuar te empurrando para frente. Eu acho isso fascinante, né? Como que vocês têm feito lá dentro trazer principalmente essa valorização dessa inteligência coletiva, né? Que é aquilo que a gente chama da gestão do conhecimento, né? Tu falava, não é mais braçal, nós temos cérebros do pensamento agora, e cada vez mais usar essa inteligência a favor de uma análise da complexidade, né? É assim, né, Guta? A inteligência individual aí, que é
os skills técnicos, comportamentais, o autodesenvolvimento de cada um, a gente, como companhia, a gente tem que gerar engajamento, momento. Vai de novo na tua receita lá. Você tem que aculturar, formar, gerar mecanismos para as pessoas poderem opinar sobre. É preparação individual. Mas os grandes trabalhos e os grandes feitos são totalmente incentivados a ser construídos de forma coletiva. Né? A diversidade engrandece. Claro. Então, assim, tem várias formas de se fazer isso, né? Você é uma referência em condução e facilitação de processo de cocriação. E eu posso dizer porque eu já participei contigo de alguns, né? Sendo aluno, sendo parceiro, de várias formas. Então, quando a gente entende que a dor é única, mas a construção da solução daquela determinada dor, ela pode ter diferentes caminhos, e quantos mais pessoas numa sala com pensamentos diferentes, a gente vai poder aportar em quais desses caminhos, a inteligência coletiva começa a ficar grandiosa. Muito bacana. Né? E a partir da seleção, e onde entra a artificial? Numa capacidade de processamento, de análise, de geração de uma análise mais aprofundada sobre aquilo, rápida. Então, assim, se a gente fosse pegar aqui uma inteligência coletiva nossa aqui, e o Gabriel sendo aqui o especialista do engenharia de prompt que está aqui na sala, e fala assim, vamos fazer aqui então uma análise aprofundada sobre tal ótica em relação ao que está nesse debate, eu tenho certeza que o tempo que a gente ia gastar usando de um mecanismo como esse, assim. Não dá nem para imaginar que é você fazer uma curadoria disso agora, olhar o vídeo, editar, fazer todo um passo a passo. Tem que ser feito? Tem, é legal? É. Mas você coloca a inteligência artificial para fazer isso, facilita bastante. Então, inteligência individual, gerando a formação das competências, tanto técnicas quanto comportamentais dentro da organização. A coletiva, nesse sentido de grupos diversos para resolver problemas únicos, e a artificial para trazer inteligência analítica com rapidez, dados para tomada de decisão. E aí, né, você falou dados, que aí é uma conversa bem extensa, mas a pavimentação de dados dentro das organizações também é um fator crítico, é um outro podcast. Aí, ó, fica aí, ligado? Fica a dica aqui. Esse daí é uma pavimentação que não vai ter por onde não ser conversada de forma mais estruturada, né? E é interessante que às vezes as empresas não querem mudar, né? Eu fui chamado por uma instituição, até comentei com o Gabriel, para analisar e otimizar reuniões que são feitas em excesso. Tem pessoas que ficam o dia inteiro na frente do computador em reunião. Tem alguma coisa, o diretor me chamou lá, e aí eu comecei a trazer a solução a partir da IA, onde nós faríamos uma instalação, no caso lá eles trabalham com o Copilot, porque é Teams, né? E aí faríamos então uma adequação, teríamos que ter essa IA acoplada na reunião, mensuraríamos por dados quem que participa ou não, porque também tinha isso, todo mundo precisa, não precisa. Não quiseram, não. Não, nós vamos dar uma analisada aqui, porque veja bem, não é tudo tão... Se não é para otimizar o tempo, então é isso, porque por que eu não posso fazer em 15 minutos? Vou levar 1 hora desnecessariamente porque eu não estou trazendo dados. Precisa estar todo mundo? Se a pessoa não está lá, não tem uma pauta. Então, eu vejo que nem todo mundo está disposto a fazer as mudanças também. Né? Peraí, vamos deixar assim, como está, que eu acho que vai dando um jeito, né? Como que tu vê isso aí, Gabriel? Assim, pra gente, como que a gente pode... Eu acho fantástico essa visão da inteligência coletiva trazendo uma IA junto, sabe? Eu acho que é mais ou menos aquele casal que não está muito bom e arranja um pet, sabe? Que fica bom assim. Arranjar um pet aqui para melhorar esse relacionamento. Sim. Eu acho fantástico isso, assim. Realmente, principalmente essa visão da possibilidade de clusterização, tirando aquele viés inconsciente, que eu já fiz muita clusterização de post-it, gente. Isso aqui não é... Deixa isso aqui de lado. Quem sou eu para julgar a opinião que o Bruno deu, né? E eu acho que quando a gente está com a IA, a gente elimina esse viés, né? Então, eu sou apaixonado por isso, porque o que acontece? Para dar conta da era da complexidade, que é o que nós vivemos, de multiplicidade, de conversa entre comunidades que nós nem conseguimos enxergar, nós precisamos do nosso cinto de
de utilidades ali, né? E aí eu gosto, tem um amigo, o Fábio Amaro, fala que o designer não é o MacGyver, é o Batman. Ele tem que ter suas ferramentas ali, seu ferramental, e a inteligência artificial é ferramenta. É isso. É uma ferramenta que ela ajuda a processar essa quantidade de informações, a rápida leitura de contexto, também mapear motivações, significados, quais são as narrativas, gerando consistência, para criar relevância. Aí nós podemos colocar ali né, a inteligência do contexto e liderança ética. Então, tudo isso a gente consegue parametrizar para, de fato, ir gerando ali capital de relacionamento, valor de ecossistema. Então, não dá para fazer isso num modelo um para vários, que é a inteligência individual, né, da dinâmica do só uma pessoa detém. Não, eu fiz a leitura, a fotografia de tudo aqui que nós conversamos, convivemos, e aqui está a solução mágica. Então, essa caminhada em conjunto só é possível com inteligência artificial. E aí você consegue, que era o caso da Renata, que nós estamos conversando, como uma pessoa de inovação consegue ouvir 18 mil funcionários. Tá, então tudo bem, então vamos colocar 10 pessoas, 18 mil funcionários a 1.800 dias para a gente ouvir, já rodou, já foi, não dá. Se não tiver apoio de tecnologia, e aí você vê a beleza ali do processo, com a tecnologia nós conseguimos romper a barreira hierárquica, que a ideia, e isso acontece talvez, né? Com certeza todos os dias, e agora está acontecendo em algum lugar, ou um líder, um chefe, um gestor que se apropria da ideia do outro, não dá os créditos. Pô, com a tecnologia, isso, a transparência que a tecnologia traz. Então, no nosso papo com a Renata, que a gente deixa um card para ler o outro ali, no nosso papo com a Renata, para assistir o outro, nós fazíamos questão que a ideia lançada fosse identificada com o nome do autor, para reconhecer, para ter transparência. E o processo é que, de contar tudo isso depois de tanta caminhada, fica tão complexo, tão gigantesco, né, que a gente esquece uns detalhes como esse. Porque era extremamente importante para não ter essa escalada hierárquica, que aí você tem um gestor tóxico que não reconhece, que ele usurpa a ideia, né? Usurpa a ideia. Então, por isso que eu falei, eu sou apaixonado por tecnologia que traz isso, traz transparência, você fica muito mais potente quando você consegue usar ela na posição certa, né, da forma certa. Então, isso nos leva para a relevância, né? Como que a gente traz essa relevância para que as pessoas sintam esse empoderamento, Bruno? Porque eu vejo que cada vez mais nesse surgimento da IA é valorizar as pessoas, né? O trato humano, né? Facilita em muita coisa, assim, né? Eu acho incrível, assim, eu sou também apaixonada, né? Utilizo assim e fico gerando lá meus relatórios, mas eu ainda acho assim que nada substitui um bom olhar, né? A gente está vendo assim toda essa questão de muita gente em home office, de não ter mais contato tanto físico. Como que a gente traz essa relevância para as pessoas se sentirem parte desse contexto? Que vocês têm trabalhado nisso, assim, de reconhecimento, assim, Guta, dessa maturidade. A gente está percebendo cada dia mais, e eu acho que isso é muito legal, que ninguém está mais disposto a fazer por fazer. Ótimo. Eu quero fazer, porque tem que ser feito. Por quê? Por quê tem que ser feito? Né? Como fazer, por muitas vezes, está ficando mais fácil, porque está sendo muito automatizado. Então, cada vez eu tenho percebido isso dentro da empresa. As pessoas querem entender o porquê de fazer aquilo. Então, assim, por exemplo, a gente começou a fazer um projeto de uma IA que é para gerar uma ferramenta que gere uma adaptação de aulas para pessoas com autismo. Opa! Cara, isso tem um significado enorme. Você não precisa ter na sua família alguém numa condição nessa. Isso não é o fazer por fazer. E quem quer?
A gente também tem muito disso. Ah, que legal. Inovação, a gente trata muito assim, inovação tem que ser voluntária, não pode ser aquela atividade de que você é obrigatória. Show. Quer? Tá afim? Tá afim? Bora Ó, lá. vai dar mais trabalho, hein? Muito legal. Vai ser mais difícil, vai ser mais desafiador, vai ser mais sobrecarga. Mas tem a sua recompensa, Sim. que não necessariamente é dinheiro, mas também é. Também tem que ter esse tipo de coisa. Então tem vários mecanismos para a gente buscar isso, né? Bacana. Então, assim, ter um bom diagnóstico da empresa, escutar o que os clientes estão pedindo, escutar o que os funcionários, que nós todos estamos, assim, necessitando, lançar desafios internos em plataformas ou coisas nesse sentido, criar grupos multifuncionais de forma voluntária e gerar engajamento através do motivo daquilo ali, parece que tem sido um caminho de sucesso até o momento. Cada vez mais eu vejo uma sociedade que está impaciente, e aí o capítulo redes sociais ele joga contra tudo. Então, assim, quer terminar logo, as coisas ficam desinteressantes muito rápido. Então, o vídeo que era de... Antes você tinha que ler um livro, depois virou um vídeo. Agora a molecada assiste o Netflix no velocidade 2 e tem que ser seriado, porque senão não prende a atenção. Não prende. E um vídeo hoje acima de 2 minutos. O quê? 3 minutos? 3 minutos. Se você vai escutar um áudio, você bota lá no 2... E ainda vai para frente, ainda para saber o que é logo. Muito bom. Não é? Então, assim, tá todo mundo parece assim, numa busca de terminar as coisas que elas não estão ficando interessantes. O que por um lado é ruim, mas por um lado é bom. Vamos fazer as coisas ficarem interessantes. As coisas ficarem interessantes é dar contexto, dar significado, e você tá afim? Tá afim, vem. Não tá afim? Não é obrigatório. Nesse sentido, a gente vai ter eu acho que vai ter uma reciclagem natural também, né, dos papéis e das posições, né, dentro da organização, né, e que a gente traz aquilo para a gente poder encerrar o nosso papo aqui, Gabriel, assim, como que a adaptabilidade, então, é um papel preponderante nesse contexto, não é? Porque quando a gente tem todo mundo em velocidade acelerada, né, está todo mundo impaciente, um problema sério que a gente tem, uma doença de saúde mental como uma doença classificada por o Ministério da Saúde. Eu digo isso, não é aquilo que se dizia, né? Então, quer dizer, está todo mundo com essa figura de um estresse constante, né? Como que a gente traz essa adaptabilidade para a gente começar a fazer o nosso encerramento aqui do nosso papo hoje? Assim? Sim, depois eu vou devolver isso para o Bruno rapidinho, porque, eu vejo como oportunidade, que é a adaptabilidade. Sim. Então, o tempo de atenção cada vez reduzido. Sim. Pela forma que se consome. Né? Tecnologia, rede social, você vai scrollando, vai mudando de tema. Então, o TikTok considera a visualização 2 segundos. Ele considera que é uma visualização, pode ser um vídeo de 2 segundos. Então, ok, é uma ferramenta dele ali para mensurar a visualização, mas também não o pessoal tá lá e vai passando o conteúdo, não interessou, vai embora. Então, isso também como que a gente cria as jornadas adaptativas, né, em cenários emergentes. Então, esse é um cenário emergente. Como que o cenário emergente qual é? Tempo de atenção. Qual a jornada adaptativa que eu vou construir? Que era a história que eu estava falando com a Guta. Eu falei, tem podcast de 4 horas, Guta. 4 horas e meia. Ela falou, não, 1 hora é um tempo bom. Eu falei, ela falou, mas ninguém tem tempo nem paciência para ver 4 horas, né? Aí eu falei, a lógica ali dos cortes, né? Que as pessoas veem vídeos rápidos, então o corte que chama para o conteúdo maior. Então, não dá para a gente abandonar o formato do conteúdo maior, mais denso, que as pessoas que têm interesse nisso vão buscar, mas também não dá para você sair da loja e falar, não, eu só vou publicar podcast de 4 horas e meia, não. Aí você tem os cortes. Aí os cortes tem essa... eu estou falando isso por conta que você falou da educação, né? Como que nós olhamos e co-criamos essas jornadas adaptativas rápido.
Então, no LinkedIn, os cursos são... Cada módulo é 2 minutos e meio, você viu? Uhum. No LinkedIn Learning lá, os módulos são 2 minutos e meio, já vi uma interação, mas também não é tão agradável aquele formato ali, porque ainda é uma tentativa de ser nativo digital com a linguagem não nativa. Então, aí você perguntou, né? Então, a questão é mapear ali o dado contexto, a motivação, o significado, dentro desse mapa do todo e falar, aqui tem um formato que se eu mandar para esse formato, não quer dizer que eu estou ignorando o outro, mas eu posso começar a criar janela de atenção aqui para a imersão num tema. E acho que isso funcionou para qualquer um aqui, né? Para tudo, Então, teve algum tema que você gostou mais quando você viu na escola e você foi atrás aprofundar. Então, sei lá, pode ser geografia, pode ser história, pode ser física e tal. Você teve a oportunidade de ter contato com um tema e aí você buscou mais porque te interessou, sei lá, mitologia grega. A mitologia grega te interessou mais, então você teve contato com o conteúdo, despertou conexão e você deu continuidade. Então, sabe, conseguir ler e falar, putz, porque o pessoal quer ganho rápido, recompensa e tal, putz, tem oportunidade aí, não para fazer um mal, para fazer mais uma bet. Tem oportunidade aí. Pouco tempo de atenção, tem oportunidade aí, porque não é um problema, é uma oportunidade de pegar essas pessoas que têm pouca janela de atenção. Eu abri para outras questões, né? Eu adoro ser palestrante, né? Todo mundo sabe disso. E aí uma empresa me chama, eu queria dar uma palestra aqui assim, nem sempre o RH entende. Eu disse, não, minha proposta é ter um talk de 15 a 18 minutos, tipo TED, e depois eu fico 1 hora com o pessoal batendo papo. Por quê? Porque conteúdo está cheio aí, mais oportunidade de trazer para uma realidade e ter a troca é muito raro. E tem empresas que estão topando isso, e tem sido riquíssimo, porque as pessoas têm a oportunidade de trazer as dúvidas que elas têm de qualquer questão, porque daí abre para o debate, e traz esse interesse genuíno pela conversa. Porque o conteúdo em si está todo mundo... Eu não tenho como dar uma palestra e me acelerar. Né? Às vezes eu tenho que participar de programas, eu faço isso, Bruno. Eu disse, hoje é ao vivo tal. Eu guardo o detalhe, depois eu vou lá e digo, não, vou ver no 1.5 aqui, eu não vou ficar esperando aquilo tudo. Se a gente está fazendo isso, imagina a meninada, né? Bruno, para a gente dar encerramento aqui, como que vocês têm visto essa adaptabilidade a esse contexto, trazendo relevância e se reinventando continuamente? Assim, quais são essas descobertas aí que vocês têm feito lá na editora? Gustavo, primeiro ponto, eu acho que assim, né? Adaptabilidade não é opcional. Adapte ou morra. Exatamente. Tá uma onda aí, né? Checa o Darwin, não tem jeito. Não tem assim, jeito. A gente tem que ter assim. O que em inovação é muito falado de ambidestria organizacional, acho que agora é o momento mais latente de falar de ambidestria organizacional. Tem que pensar no horizonte 0, no 1, no 2 e no 3. Não tem jeito. A gente tem que dedicar um tempo para pensar no e se fosse assim, mas também tem que entregar o resultado daquilo ali. Hoje. E essa pluralidade de tempo mental, eu acho que é uma característica de uma adaptação que é facilitada por uma série de tecnologias que estão na mesa que ajudam que a gente ganha produtividade. Então, por isso assim, né, é o lance do emprego, tá? É uma coisa meio que assim, cara, até agora o que eu gostei mais foi assim, não vai roubar o emprego. Mas a pessoa que sabe usar vai roubar o emprego da pessoa que não sabe usar. Com certeza. Que é sobre adaptação. Adaptação. Quer dizer que você surge, não, eu não quero, não vou me adaptar, não. Vou ficar aqui desse jeito que é legal. Então, eu vou usar a Barça. Da Rússia. Quando surgiu o Google, ele falou, não, peraí, agora ninguém vai estudar mais, porque ele vai ali na internet, copia. Todo mundo continua estudando. Não é? Porque precisa se adaptar. E agora vai continuar também. Exatamente. O contexto inteiro precisa ser adaptado. Né? O produto, a oferta, o relacionamento. Então a gente tem que
toda hora está pensando nisso, mas ao mesmo tempo vivendo o presente e o agora. Esse excesso de futuro também tem que tomar um cuidado para não virar um pânico de ansiedade dentro de uma organização. Mas tem que ter janelas de pensamento, então a gente está vendo assim, tá? Muito bom, gente. Vamos partir para o nosso encerramento, então. Queria passar para ti, Gabriel, para a gente encerrar, depois passo a palavra para o Bruno, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui tão gostoso, vendo isso, como que a gente traz tudo isso para a visão da educação, né? O nosso papo hoje aqui é trazer isso para essa palavra tão nobre, que significa educação, e vale para tudo aqui, né? Não só para os livros da Editora do Brasil, mas também para os nossos clientes, para a gente mesmo, né? Não, Guta, foi uma delícia, queria agradecer aqui o nosso papo, que é sempre muito gostoso. Ficaria horas e horas e horas desse papo com vocês. Obrigado, Bruno. Ó, vamos marcar o próximo. Continuar, né? Eu ecoo aí, foi muito jóia aí, Gabriel. Eu sou teu fã, Guta, você sabe disso. Eu sei disso, por isso que eu te chamei. Sempre, né? E sempre provocando de um jeito legal, saudável. Parabéns pela iniciativa, parabéns para quem for assistir esse tipo de conteúdo, que significa que está se desenvolvendo. Então, foi sensacional. Agora vai rolar esse café de 1 hora conversando depois. Vai, com certeza. Tem muita coisa para te mostrar ainda. Né? Agradeço demais, Bruno, ter confiado também, né, Bruno? Porque quando a gente convida... Mas o que você está fazendo agora, né? Me adaptando, né? Me adaptando. Agradeço sempre essa acolhida do Gabriel, essa casa aqui que sempre acolhe todo mundo, né? Agora tu já sabe aqui o endereço, só demora um pouquinho para subir, mas a gente é liberado daquele QR Code lá, né? A tecnologia nem tudo é assim, né? Muito obrigada, Bruno, que a gente consiga continuar essa conversa, levando principalmente esperança, né? Eu vejo assim, me lembro muito do Enfio, né? Tem uma coisa na minha vida que é esperança. Às vezes pode dar tudo errado, eu digo, cara, eu tenho esperança que novas frentes vão acontecer, né? E às vezes eu não entendo a situação e digo, o que é que eu tenho que aprender com isso? Para passar de ano, né? Me dá essa prova aqui, porque está muito difícil esse ano. Eu quero passar para já pegar uma outra condição. Então, muito obrigada a vocês dois, uma alegria. Ao Eric, que nos deu apoio aqui, a quem está nos assistindo. Leve isso adiante, compartilhe esse conhecimento, que nós vamos ter muito mais. E acompanhe nosso podcast. E aí? Muito obrigada.